Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Paz e alegria. Hoje é dia 18 de julho e nós vamos conhecer um pouquinho da história de Santo Arnulfo de Metz. Vamos dizer que é o padroeiro daqueles que gostam de tomar uma cerveja, né? Então já ficou um pouco de curiosidade aí, né? Mas vamos lá, vamos com calma. Ele nasceu no século XVI, onde hoje é a França, em 582, não 582. Sua família era muito importante, cristã, fazia parte da nobreza e ele foi preparado, né, desde cedo para exercer cargos, né, na alta burguesia, na alta administração daquela região. E a gente sempre, muitas vezes, né, fala disso. Muitas vezes os desejos dos pais não são os desejos de Deus, e principalmente o desejo da própria pessoa, né? Ele sentia no seu coração uma vocação, um desejo de ser monge, de viver na solidão, nas montanhas, de buscar uma intimidade com Deus na oração, e a sua família investia nele para que ele fosse um grande administrador, né, membro da alta burguesia e tudo mais. E aí, né, vai ficar esse conflito e por pressão da família ele acaba casando-se com Doda e com ela tem 2 filhos. Nessa época, né, vamos dizer, uma época de muitas guerras, de muitos conflitos, massacres, corrupção, guerras, e é desse tempo, né, que ele vai trabalhar para um desses reis, o rei Teodoberto II. E aí, quando esse rei vai morrer, todos os familiares dele vão ser assassinados nessa briga, né, nessa luta de poder. E aí essa região vai ser toda incorporada pelo rei Clotário II. Então, nesse momento, ele vê, né, vamos dizer assim, acabar tudo aquilo que, por aquilo que ele trabalhou a vida inteira, né, para conquistar cargos, administração, o favor do rei. E o rei Clotário vai chegar e conhece a sua fama, conhece os seus, vamos dizer assim, todo o seu trabalho e vai confiar a ele, né, uma grande parte do seu império, vai convocá-lo para ser conselheiro e para educar o seu filho Dagoberto, que depois vai se tornar também um homem de Deus. E esse preparo que ele vai fazer para Dagoberto, né, vai fazer com que seja um dos reis cristãos mais sábios, mais prudentes daquela época. E aí vamos dizer assim, depois disso ele vai ser nomeado bispo da cidade de Metz e acumula as atribuições, vamos dizer, atribuição na corte e atribuição na diocese. Ele vai aceitando vários cargos, depois vai renunciar a tudo e enclausurar-se num convento. E aí vai iniciar uma terceira fase da sua vida, temendo que a cada dia, né, ele não conseguisse ser fiel àquilo que Deus o chamava, ele vai buscar a cada dia mais a confirmação naquilo que a gente chama, né, do desafiar Deus. O que é esse desafiar? Como eu disse, ele foi nomeado bispo e se clausurou no convento, que ele queria buscar uma outra vida. Mas ele tinha sido nomeado bispo. Então, o que ele faz? Ele desafia Deus, né? Ele vai para o convento, vai para o mosteiro, e um dia em oração ele tira o seu anel, joga no rio e diz: se o senhor quiser que eu retorne a ser bispo, eu quero receber esse anel de volta. Só isso. Pegou o anel, né, seu anel de bispo, jogou no rio e disse: se o senhor quer que eu continue bispo, traz meu anel de volta. Poucos dias depois,
ele foi almoçar e quando ele parte o peixe no almoço, o que estava lá dentro? Seu anel. Esse anel que até hoje encontra-se na diocese de Metz foi o sinal que Deus usou para fazê-lo retornar. Então, ele volta, né? Gente, não podemos esquecer que ele era casado, né? Então, naquela época ainda podia ter bispo casado. Volta, vai assumir a sua diocese e vai ficar, né, durante muito tempo ainda cuidando da diocese. Depois de um certo tempo, mais na velhice, ele também vai se afastar, né, vai voltar e aí ele vai fazer aquilo que ele queria, né, desde o início, que é viver num mosteiro. Mas foi um grande bispo, morreu em 18 de julho de 640. E como eu disse, ele é o santo padroeiro, né, dos cervejeiros, daquelas pessoas que gostam, né, de beber uma cerveja. E por que isso? Segundo uma lenda, quando ele quando ele já estava vivendo no mosteiro, ele tinha sempre o cuidado, né, de pregar, de cuidar do seu povo. E naquela época, gente, nós temos que lembrar, nós estamos falando nos anos 500 e pouco, a água não era potável na maioria das cidades, né? Porque as pessoas faziam as necessidades, usavam a água como esgoto e depois para beber. Então, muitas doenças as pessoas recebiam através, bebendo essa água poluída. E aí ele centrava muito dos seus sermões no perigo de beber essa água e aconselhava que os camponeses, sempre que possível, preferissem beber a cerveja, né? A cerveja para matar sede. Por quê? Porque não era contaminada. E aí ele tinha uma frase que ele dizia sempre: do suor do homem e do amor de Deus veio a cerveja ao mundo. Então, esse cuidado, né, que ele tinha com a saúde, não no sentido de embriaguez, mas no sentido de tomar uma bebida que não fosse contaminada, que ele já via, né, que a água contaminava, dava muitas doenças. E, segundo uma outra lenda também, quando ele morreu, os cidadãos, né, levaram o seu corpo para uma cidade ao lado onde ele ia ser enterrado e pararam, né, numa taverna para descansar. Uma cidade, uma distância muito grande, eles carregando o corpo, eles pararam numa taverna para recuperar as forças. E aí a taberna não tinha cerveja, tinha só uma última caneca de cerveja que estava lá, né? Então, aquele povo todo que estava aí carregando, né, o corpo, levando o enterro do bispo Arnulfo de Metz, e só tinha uma caneca de cerveja. E, segundo a tradição, aconteceu o milagre. Todo mundo bebeu daquela caneca e a caneca não secou. Por isso, Santo Arnulfo de Metz é também o padroeiro dos cervejeiros, né? Daqueles que gostam de beber uma cerveja socialmente falando, né? Então, que ele venha interceder por nós, para que nós também possamos ter essa visão de confiança no Senhor, de confiar e fazer, vamos dizer assim, um bom desafio a Deus, né? O que você pode desafiar a Deus hoje? Lançar seu anel? Com certeza Deus ouve as nossas preces, atende os nossos clamores e nos conduz no caminho que Ele quer, para que sejamos sempre felizes. Santo Arnulfo, rogai por nós. Os santos ou nada mais queremos ser. Os santos